E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos aplicações de derivadas. Se liga, ainda na nossa interpretação e construção de gráficos. Já acabamos. Bom, como eu falei na aula anterior, como eu abordei na aula anterior, a gente começou a ver o estudo, né, das assíntotas. Vimos sobre assíntotas verticais, particularmente assíntotas horizontais. Terminamos com um exemplo de assíntota vertical. Lembrando que, para determinar se uma reta é assíntota vertical, primeiro deve ser uma restrição do domínio. Ponto. Sendo a restrição do domínio, fazemos o que? Jogamos no limite e vemos em torno desse ponto, com x, o limite com o x tendendo em torno desse ponto, pela esquerda e pela direita. Se esse limite resultar em algo infinito, for um limite infinito, tá? Ou seja, a função tende para mais ou para menos infinito, significa que esse valor é uma assíntota vertical. Caso contrário, não é uma assíntota vertical, tá? O que eu aconselho? Sempre começar o limite verificando a tendência, tá? Se der a determinação 0 sobre 0, pode ser que dê infinito, mas geralmente não dá, você consegue simplificar, como quando é polinomial. Se não, se der constante sobre 0, já de cara, você sabe que você não vai conseguir simplificar, porque em cima não é raiz e tal, enfim. Aí você vai ter a situação indo para infinito, ou mais ou menos, aí você faz o estudo do sinal da vizinhança no denominador. Só para recapitular, conceitos de limite que nós já vimos, tá? E atrelar isso às assíntotas, beleza? Se liga. Determine se possível. Aí agora eu trago o exemplo para ilustrar a assíntota horizontal. São retas paralelas ao eixo x, tá? Determine se possível a equação das assíntotas horizontais de f de x e g de x igual a essa lei. Beleza, vou fazer uma de cada vez, como fizemos no último exemplo para a assíntota vertical. Bom, no caso das assíntotas horizontais, o que é que eu tenho que ver? Se tiver assíntota horizontal, quando a função tender, quando os meus valores de x aumentarem muito ou diminuírem muito, o que é que vai acontecer? A função tenderá para um valor fixo. E aí, esse valor fixo é uma assíntota horizontal. Então, para verificar a assíntota horizontal, o que é que eu tenho que fazer? Eu terei que verificar a tendência do x para mais ou para menos infinito. Limites no infinito, tá? Enquanto a assíntota vertical são limites infinitos, ou seja, a função indo para o infinito quando x vai para algum valor, a assíntota horizontal são limites no infinito. X indo para mais ou x indo para menos infinito e a função tendendo para um valor fixo, tá? Vamos começar pelo item B, ou pela f de x, pela a função de lei f de x. Então, nesse caso eu vou verificar os limites quando x for para mais e quando x for para menos infinito. Bom, x indo para mais infinito, dessa função aqui, o que é que acontece? Inclusive eu poderia aplicar o hospital se eu quisesse, né? Aqui vai dar indeterminação infinito sobre infinito, tranquilo, bem, beleza, tá? Mas eu não vou aplicar o hospital não. Nessa situação eu tenho um polinômio de grau em cima e embaixo iguais. Logo, vai tender para quanto? 3. E geralmente vai ser assim, né? Se o grau de cima fosse maior do que o de baixo, tenderia para mais infinito. Então não teria assíntota horizontal quando x fosse para mais infinito. Nesse caso eu estou tendo, quando x vai para mais infinito, a função tende para 3. A imagem da função vai tender a ser 3. Então significa que a reta y igual a 3 é uma assíntota horizontal. Jogue o gráfico e veja, tá? Plote o gráfico no GeoGebra e veja. E se o x for para menos infinito, será que vai acontecer também isso? Ao considerar a tendência para menos infinito, o que é que está acontecendo? A minha função também está indo para 3. Tá? Porque indo para menos infinito, né?
grau é igual, vai simplificar, dá 3 do mesmo jeito. Então, logo, y igual a 3 é uma assíntota horizontal para o gráfico de f, tá? Se você observar lá no gráfico, em algum momento eu vou ter a reta 3 aqui, indo para mais infinito, tá dando, a função está tendendo para 3, indo para menos infinito, pode ser que esteja por cima, por baixo, eu estou supondo, tá? Eu sei que a reta 3, indo para menos infinito, indo para mais infinito, o gráfico, as imagens tendem a ser esse valor, 3, tá? O comportamento, não estou dizendo que é esse não, porque eu não plotei no GeoGebra, tá? Mas vocês podem plotar no GeoGebra e reconhecer o comportamento gráfico. Eu estou supondo algo desse tipo, porque geralmente não vai pelos dois lados, mas pode ser que vá também, tá? Mas geralmente vai por um lado por cima, as imagens aqui vêm por baixo, enfim, não sei, depende. Vamos, plotem e verifiquem, tá? No GeoGebra, é só digitar lá na caixa de entrada essa função bonitinha. Vocês vão observar que y igual a 3 é uma reta onde o gráfico, por um lado, indo para mais infinito os valores do x, vai tender a esse 3, e pelo outro também vai tender a esse 3, tá? Indo para menos infinito. Pode ser até que seja por baixo. Enfim, tá? Verifiquem. O que importa é o seguinte, que eu observei que ao fazer a tendência dessa função com x indo para infinito, seja mais, seja menos, a função tende para um valor k fixo. Então, y igual a k é uma assíntota horizontal. É assim que eu vejo uma assíntota horizontal. Vamos agora ver com a g se isso ocorre. Para g, aqui foi para f, para g, limite com x tendendo a mais infinito, é meio elevado a x, pronto. Indo para mais infinito disso aí, o que é que eu vou ter? 1 sobre 2 elevado a x, porque aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a x, com x indo para mais infinito. Isso vai dar o quê? 0. Então, o que é que eu estou dizendo? Que y igual a 0, ou seja, o eixo x, a gente já conhece essa função, é uma função trivial, é uma assíntota horizontal. E x tendendo a menos infinito dessa função, nesse caso aqui vai estar dando mais infinito. Ah, então não é assíntota horizontal? É, porém apenas por um lado, tá? Y, logo, y igual a 0, ou seja, o eixo x, nesse caso, é uma assíntota horizontal para o gráfico de G. Gráfico de G. Beleza. O que acontece? Eu terei essa situação. A gente conhece esse gráfico horrores. Aqui eu não preciso nem do GeoGebra. Indo para mais infinito, eu tenho esse comportamento. Então, ó, indo para mais infinito, tá tendendo a 0. Mas indo para menos infinito, não tá. Tá indo para mais infinito. As imagens estão indo para mais infinito. Agora, indo para mais infinito os valores de x, que é o que a gente observou, as imagens estão tendendo a 0. Então, a reta y igual a 0, que é o eixo x, é uma assíntota horizontal, do mesmo jeito. Só não é em ambos os lados, como foi nesse exemplo, tá? Para ser assíntota horizontal, basta o seguinte, ou tender para mais, ou tender para menos infinito x, gerando uma constante. Gerou uma constante. Ou aqui é assíntota horizontal. Se gerou nos dois, ótimo, é assíntota horizontal por um lado e pelo outro. Se gerou só nenhum deles, é assíntota horizontal só por um local, ok? Só por uma parte do domínio, tudo bem? Beleza. Mas é tranquilo.
Nesse caso foi as duas, né, as duas leis que foram ofertadas tiveram assíntotas horizontais, ok? Mesmo assim você pode plotar a função do GeoGebra e enxergar melhor o gráfico aqui, mas a gente já conhece esse gráfico roots, ok? Vamos prosseguir e ver o último tipo de assíntota, a oblíqua. Então, meu povo, vendo agora a ideia de assíntotas oblíquas, das assíntotas oblíquas. Dizemos que o gráfico de uma função f tem assíntota oblíqua, tá? R de equação ax y igual a um ax mais b, ela é inclinada, ela é oblíqua em relação ao eixo x, então ela tem que ter esse formato. Sendo que o a é diferente de zero, porque se o a for diferente, ou igual a zero, terá y igual a b, que seria uma assíntota horizontal, tá? Então, para ser oblíquo, o a tem que ser não nulo. O b pode ser nulo, então eu teria y igual a um ax, y igual a x, y igual a 2x, é uma assíntota oblíqua também. Se e somente se limite dessa expressão f de x menos a expressão da assíntota, a função que eu estou considerando, menos a expressão da assíntota, essa subtração, quando x for para infinito, seja mais ou seja menos, der nulo. Para facilitar a nossa vida, também de outra maneira, podemos encontrar essa assíntota oblíqua fazendo o seguinte: o coeficiente a da reta, que é a assíntota, será dado pelo limite do quociente do gráfico, da lei da f por x, do quociente da lei da f por x, quando x for para mais ou para menos infinito, e o coeficiente b dessa reta, que é a assíntota, será dado por essa expressão. Limite do f de x menos ax, sendo a esse valor que eu devo encontrar primeiro, com x tendendo para mais ou menos infinito. Então, no frigir dos ovos, deveremos seguir essas instruções dadas aqui, a partir dessa definição do que é assíntota oblíqua, para determinar a equação da assíntota oblíqua. Tá? Porque essas deduções elas são feitas, né, mais robustamente, matematicamente, de maneira formal, e nós vamos utilizar esses resultados. Encontrei o A desse jeito, encontrei o B desse jeito. Ambos o x tende para mais e para menos infinito. Tá? Vamos fazer um exemplo e entender essa ideia. Então vamos lá, meu povo. Considere esse exemplo. Determine, se possível, a equação das assíntotas oblíquas de f de x dada por aquela lei. Pode ser que seja uma equação só, pode ser que sejam duas equações. Tá? Se ligue. Então, para encontrar assíntotas oblíquas, eu vou ter que encontrar uma equação no formato ax mais b, tal que o a será dado pelo limite de f sobre x, com x tendendo a mais ou menos infinito, e o b com o limite da subtração entre f de x menos ax, com x também tendendo para mais ou menos infinito, tá? Isso aqui eu vou ter que estar lembrando toda vez que eu for trabalhar com assíntotas oblíquas, beleza? Se liga. Bom, vamos primeiro então, para achar o B, eu tenho que primeiro achar o A, tá? Então, eu tenho a F, vou dividi-la por x, tá? E fazer a tendência para mais ou menos infinito. Bom, então, daí o A para essa situação será limite com x tendendo a mais ou menos infinito. Pode ser que consiga fazer de vez logo, então eu já vou botar mais ou menos infinito. E aí eu vou analisar a resposta para mais e para menos. Se for a mesma, eu já deixo uma única resposta. Se for diferente, eu abro uma chave e boto. Quando x tender para mais, vai dar essa resposta. Quando x tender para menos, para poder ser prático. Então, x tendendo a mais ou menos infinito dá f dividido por x. Então, eu vou pegar essa expressão e dividir por x. Quando eu faço isso, o que é que eu encontro? 3x ao quadrado mais 2 ao cubo mais 2x menos 1 por
x ao quadrado mais 4x. Porque dividir essa expressão aqui por x é multiplicar o denominador por x. Tá? Se liga. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de x? 1 sobre x. Então, o denominador é multiplicado por x. Tá? Aí o que é que eu tenho? É isso. Essa daqui não vai ter oblíqua. Não teve oblíqua, porque, olha só, foi até bom a gente fazer isso, mas eu vou adaptá-la para que tenhamos oblíqua. Olha só, por que eu estou dizendo que não vai ter oblíqua? Quando eu fizer essa expressão tender a mais ou menos infinito, as minhas respostas darão o quê? Darão, respectivamente, eu não vou perder muito tempo aqui, que eu vou adaptar para que dê uma oblíqua, tá? O grau de cima é maior do que o grau de baixo. Toda vez que acontece isso em funções racionais, significa que tenderá para mais ou para menos infinito, tá? Que aqui tende para infinito, infinito. Se quiser aplicar no hospital, vocês vão ver isso mais facilmente. Mas lembrando lá do nosso estudo de limites, se o grau de cima é maior do que o grau de baixo, significa que vai dar infinito. Aí eu tenho que fazer o estudo do sinal. Se for mais infinito, vai dar mais infinito. Se for menos infinito, dá menos infinito. Verifiquem, tá? A resposta será mais ou menos infinito. Logo, como não tem estabelecido o A, ok? Eu não consigo definir um valor A, porque o A e o B são constantes. É o formato AX mais B, tal que A e B são constantes. É um A não nulo, mas é constante. Tá? Então não pode ser infinito para gerar uma reta, que é a assíntota oblíqua. Logo, a resposta que você daria é o seguinte: não possui assíntota oblíqua. Tá? Mas eu quero que ela possua. Então eu vou botar aqui, ó, x ao quadrado. Se eu puser x ao quadrado, ao dividir por x, o que é que acontece? Isso vai dar x ao cubo mais 4x. Agora sim, eu forcei dar uma assíntota oblíqua, tá? Só para a gente enxergar a armação de uma assíntota oblíqua. Pronto. Ao verificar a tendência, o que é que eu observo? Tendendo para mais ou para menos infinito, tanto faz, a resposta quem é? 3. Tá? Pronto, deu 3. A vale 3. A chegar, primeiro passo, já sei que tem assíntota oblíqua? Não necessariamente. Pode ser que o B dê infinito. Aí não vai gerar assíntota oblíqua. Mas o B dando zero gera assíntota oblíqua. Ok? Eu tenho que achar o A e tenho que achar o B também. Se um deles for infinito, não tem assíntota oblíqua. Aí já é um primeiro caminho para encontrar a assíntota oblíqua. Logo, quem será o B que eu devo encontrar? Sigo esse trâmite. Será limite com o x tendendo a mais ou menos. Também vou fazer os dois de vez. Da f de x, ou seja, disso sobre x ao quadrado mais 4 menos ax, ou seja, 3x. E o a vale 3. Beleza? Isso será igual a limite com o x tendendo a mais infinito. Tira o MMC, vai dar bem devagarzinho 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 menos 3x ao cubo menos 12x, né? 12, já tirando o MMC aqui, dá 3x ao cubo menos 12x sobre x ao quadrado mais 4. Massa. Aí eu vou simplificar aqui, tá? E terei o seguinte: limite com o x tendendo a mais ou menos infinito de quem? De 2x ao quadrado menos 12x menos 1 sobre x ao quadrado mais 4. Aqui ficou beleza, inclusive o b é diferente de zero também. Bom, grau deu igual, logo, qual é a resposta? 2.
independente de ser mais ou menos infinito, como os graus são iguais, vai tender para a divisão dos coeficientes, 2 dividido por 1, tá? Logo, B vale 2, portanto, só tem uma assíntota oblíqua bem bonitinho, tá? Vai ter uma única assíntota oblíqua, ok? Se tiver a assíntota, vai ter uma única assíntota oblíqua, porque vão acontecer em situações onde o grau é igual, então tanto faz para mais ou para menos infinito, eu vou conseguir, tá, simplificar e obter apenas a divisão dos coeficientes, como nós já sabemos do estudo de limites. Portanto, a reta y de equação 3x mais 2 eu não vou escrever não, porque não cabe aqui, é uma assíntota oblíqua para o gráfico da função f. Pronto, concluo assim. O que é que eu sugiro? Vá ao GeoGebra, plote e observe, tá? Trace essa reta e observe o comportamento dela assintótico em relação ao gráfico. Plote essa função e trace essa reta, digite essa reta e veja o comportamento do gráfico da função em relação a essa reta. Vai quase tocar nessa reta. Tudo bem? Verifiquem. Bom, eu vou parar por aqui, ok? Próximo, talvez façamos uma aula de amarração final de interpretação de gráficos com uma questão. Vou verificar, qualquer coisa eu trago para vocês essa situação. Mas acabamos o conteúdo de interpretação e construção de gráficos, máximos e mínimos, tá? Basta vocês reverem e reforçarem essa ideia. Se der, a gente volta para mais uma aula, recapitulando tudo. Eu trago um exemplo que a gente possa recapitular. Máximo, mínimo, concavidade, crescimento, decrescimento, achar a assíntota. Beleza? Se liga. É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!